A macroautofagia, frequentemente chamada simplesmente de autofagia, começa com a formação de uma membrana ao redor de proteínas e organelas, chamada fagóforo. Esta membrana pode vir da membrana citoplasmática, do retículo endoplasmático ou da membrana mitocondrial externa. O fagóforo se fecha para formar um autofagossoma, que depois se funde com lisossomos para formar um autolisossomo, onde o conteúdo é degradado por enzimas. Na microautofagia, a degradação ocorre de forma direta. Componentes citosólicos são incorporados diretamente dentro do lisossomos através de invaginações da membrana lisossomal. A autofagia mediada por chaperonês ou CMA é exclusiva de células de mamíferos. Aqui, chaperonês específicas ajudam a translocar proteínas para o lumen lisossomal. Elas interagem com o receptor LAMP/2A, permitindo que as proteínas se desenrolem e sejam degradadas. A autofagia é um mecanismo celular que é essencial para a degradação e a reciclagem de componentes celulares, que é conservado ao longo da evolução. O processo ele é regulado por genes ATG, que é inicialmente descoberto por leveduras e presentes em organismos superiores, que incluindo os mamíferos, onde são chamados de MATG. A autofagia ela ocorre em 3 fases: indução, alongamentos e maturação. Esses processos ele é crucial para a manutenção de homeostase celular, que é envolvendo componentes danificados e a reutilização dos seus produtos. O processo de regulação da autografia envolve mecanismos moleculares, que é a degradação controlada de componentes celulares, essencial para a homeostase e a sobrevivência celular. A autografia pode ser induzida por vários estímulos, como a privação de nutrientes. mTOR. A proteína mTOR é uma serina-treonina sinase que regula a autografia e está ligada às enzimas PI3K. Ela forma 2 complexos: mTORC1, que é sensível à rapamicina e regula a autografia, e mTORC2, que não é sensível à rapamicina e tem funções ainda desconhecidas. O complexo TSC1-TSC2 é o principal regulador da via mTOR e inibe mTORC1, resultando na ativação da autografia, ATG1-ULK1. Em mamíferos, a proteína ULK1 ou ATG1 em leveduras é essencial para a indução da autografia. A mTOR inibe a autografia bloqueando a atividade de ULK1, prevenindo a formação dos autofagossomas. BCL2. A BCL2 é uma proteína anti-apoptótica que inibe a autografia ao interagir com a proteína BEC1. Em condições normais, BCL2 suprime a autografia, mas a dissociação entre BCL2 e BEC1 permite que a autografia ocorra. Essa regulação mantém o equilíbrio entre a autografia e a apoptose. P62. Essa proteína é um receptor de carga que seleciona organelas disfuncionais ou proteínas mal formadas para serem degradadas via autografia. A ligação de P62 e LC3 promove a eliminação dessas cargas. A degradação de P62 é crucial, pois sua acumulação é tóxica para a célula. Em resumo, as proteínas e complexos moleculares regulam o processo da autografia, um mecanismo essencial para a sobrevivência celular, que também interagem com processos de apoptose e controle da qualidade celular. A imagem mostra o processo molecular da autografia, destacando a interação entre várias proteínas e vias de sinalização. O mTOR é uma proteína central que inibe a autografia quando ativada. Ele é regulado por diferentes sinais, como o AMPK, que responde ao balanço energético da célula, a sinalização de PI3K e o estresse genotóxico via MAPK e P53. Quando o mTOR está inibido, a autografia pode ser ativada. O complexo ULK1 promove a nucleação
da membrana para formar o fagóforo, que é a estrutura inicial da autofagossoma. Beclin 1. Esse complexo, que inclui Beclin 1 e ATG14, é fundamental na nucleação da membrana autofágica, sendo regulado negativamente pela proteína anti-apoptótica, BCL2. Quando BCL2 se dissocia de Beclin 1, a autografia é ativada. Formação da autofagossoma. A série de proteínas ATG participa da elongação da membrana do autofagossoma. Durante esse processo, a proteína LC3 é conjugada com PE, transformando-se em LC3-segundo, que se liga à membrana do autofagossoma, P62. Este é um receptor que ajuda na seleção de substratos, como proteínas mal dobradas, para degradação via autografia. P62 se liga a LC3-segundo para ser degradada junto com o conteúdo do autofagossoma. Fusão com o lisossomo. Depois que o autofagossoma é formado, ele se funde com o lisossomo, formando o autolisossoma, onde os componentes internos são degradados. Em resumo, a imagem descreve o processo de ativação e regulação da autografia, desde a inibição por mTOR, passando pela formação do autofagossoma até a degradação dos componentes celulares no autolisossoma. A autofagia ela é um processo natural e essencial do nosso corpo, que é responsável por limpar as células e remover os componentes que são desgastados e desnecessários, fazendo assim reciclando eles para que possam ser reaproveitados dentro do nosso corpo. Acerca disso, existem 3 funções, que é a função inicial, o estresse e o exercício físico. São etapas que basicamente a célula passa. Primeiramente delas a função inicial, que ela vai ajudar a manter as células saudáveis e vai eliminar as partes danificadas ou envelhecidas e evitando o acúmulo de lixo celular, basicamente. A segunda função, basicamente, que é o estresse. Durante esse período, as células elas vão sentir a falta de nutrientes, ou quando acontecer da pessoa adoecer, no caso, a autofagia ela vai entrar em ação para fornecer energia e reparar as células, ajudando o corpo a lidar com a situação. O terceiro deles, a terceira função, é o exercício físico, que é quando a gente vai se exercitar, o nosso corpo ele vai usar a nossa autofagia para remover as células danificadas e vai melhorar o nosso desempenho muscular, no caso, além de facilitar a recuperação também. Dando um pequeno resumo de tudo isso, a autofagia ela vai agir como um mecanismo de faxina interna do nosso corpo. Ela vai ocorrer dentro das células e é responsável por reciclar os nossos componentes celulares velhos e danificados, transformando eles em matéria-prima, que pode ser reutilizado para manter as células funcionando de maneira eficiente. A autofagia atua em diversos aspectos da imunidade, tais como a captação de antígenos de localização citoplasmática, envio de alimentos patógenos para a degradação lisossomal, eliminação de vírus, parasitas e bactérias e fornecimento de antígenos para o MHC de classe 1 e 2, desempenhando um papel importante na apresentação de antígenos de linfócito T por macrófagos e células dendríticas. Sendo assim, a ligação de antígeno microbiano a receptores TLR, bem como a ligação citoquinas, como IFN, induz mobilização de BEC1, ATG5 e ATG7 para o fagossoma, conduzindo à ativação da autofagia. Num estudo realizado com o objetivo de melhorar a eficácia da vacina BCG contra a tuberculose, foi demonstrado que a ação da vacina pode ser melhorada se for combinada com a presença de antígenos produzidos por autofagia em APEX, correndo, então, uma resposta imune mais rápida. A comprovada importância da autofagia na função imunológica torna um importante alvo para o desenvolvimento de novas terapias. A autofagia. A autofagia é um processo celular fisiológico para a degradação e reciclagem de componentes. Também um processo de regeneração natural a nível celular no corpo. A mesma se caracteriza pelo aumento da granulosidade celular, fragmentação celular,
formação de vacúolos autofágicos e por sua interação da família ATG na coordenação do processo autofágico. A apoptose. A apoptose é uma forma de morte celular programada ou suicídio celular que elimina as células lesionadas ou indesejadas de forma irreversível. Diferente da necrose, onde as células morrem devido a um dano e o conteúdo da célula é expelido, causando assim uma inflamação. A apoptose é um processo onde o conteúdo da célula é processado e compactado em pequenos pacotes de membrana para ser coletado por células em desenvolvimento e também elimina células pré-cancerígenas e infectadas por vírus. A morte celular tem como resultado a ativação das enzimas, denominadas assim as caspases, onde tudo vai depender do equilíbrio das vias anti-apoptóticas e pró-apoptóticas. A autofagia e a apoptose estão distintas morfologicamente, porém estão ligadas pelas vias de sinalização compartilhada, enquanto a autofagia está envolvida na degradação lisossomal, a apoptose consiste na morte celular programada. Patógenos como Mycobacterium tuberculosis e Listeria monocytogenes possuem a capacidade de invadir células hospedeiras e escapar de mecanismos imunes. Entretanto, as células desenvolvem estratégias de defesa, como a autofagia, que é ativada quando esses patógenos evitam ou escapam de processo de fagocitose. Mycobacterium tuberculosis, uma parasita intracelular facultativo responsável pela tuberculose, que bloqueia a maturação do fagossoma nos macrófagos. Em resposta, o sistema imunitário induz a autofagia auxiliada pela citosina IFNY, que promove a fusão dos fagossoma com o lisossoma, levando à morte da bactéria. Listeria monocytogenes, bactéria intracelular que escapa da fagossoma utilizando a toxina LLO e fosfolipases. Após essa fusão, a autofagia é ativada e degradada a bactéria no citoplasma antes que se multiplique, controlando a infecção inicial. A formação de fístulas e estenoses, além de inflamação recorrente e crônica. A genética desempenha um papel significativo no desenvolvimento da DC, sendo os genes ligados à autografia, como IRGM, ATG5, ATG16L1, identificado como fatores de risco. Esses genes estão envolvidos na resposta imunológica, especificamente no processo autofágico, que ajuda a eliminar patógenos intracelulares. O gene IRGM codifica uma proteína que participa da defesa imunológica. A variante C313T, associada ao risco de DC, interage com o microRNA, inibindo a autografia apenas em pessoas com essa mutação, o que pode ressaltar em proliferação bacteriana aumentada e maior suscetibilidade a DC. Já o gene ATG16L1, importante para a autografia, sofre uma mutação que afeta a função do fagossoma, aumentando o risco de DC. Estudos com modelos animais demonstraram que essa mutação afeta a função das células de Paneth, importantes na secreção de proteínas antimicrobianas que regulam o ambiente intestinal. Os mecanismos genéticos reforçam a importância da autografia na regulação do sistema imunológico intestinal e a sua disfunção pode estar diretamente ligada ao desenvolvimento de inflamação crônica em pacientes com doença de Crohn. O câncer ele resulta de alterações genética e epigenética. As epigenéticas elas aumentam a chance de mutações, enquanto as genéticas ela envolvem mutações adquiridas ou herdadas, que afetando os genes
supressores, que é tumorais, e oncogenes. A autofagia ela é um processo celular que elimina componentes danificados, que está ligado ao câncer. Quando interrompida, ela pode acelerar o desenvolvimento da doença. Os genes como BEC1 e o P53, eles são cruciais tanto para a autofagia quanto para a supressão tumoral. A falha na autofagia, ela leva ao acúmulo de mitocôndrias envelhecidas, que é gerando a espécie reativa de oxigênio que danifica o DNA, que é aumentando o risco de câncer. Compreender a autofagia é vital para o desenvolvimento de novas terapias e estratégias de prevenção do câncer.